Existem histórias que o tempo tenta enterrar. Histórias tão perturbadoras que as famílias apagam dos registros, que os cronistas evitam mencionar, que viram apenas sussurros entre paredes velhas. Mas algumas histórias se recusam a morrer. Elas ecoam através dos séculos, esperando que alguém tenha coragem de contá-las. E a história que você está prestes a ouvir é uma dessas, uma história que aconteceu nas terras do Vale do Paraíba, entre as montanhas de Minas Gerais e o litoral fluminense, onde o café reinava absoluto e a escravidão era a base de tudo. Uma história sobre a família Monteiro, uma história sobre fome. Não a fome que você conhece, mas algo muito, muito pior. Uma fome sobrenatural, amaldiçoada. No ano de 1839, a fazenda Sombra Verde, propriedade do senhor de engenho Sebastião Monteiro, erguia-se nas terras montanhosas próximas a Vassouras, no Rio de Janeiro. Uma propriedade isolada, cercada por mata atlântica densa de um lado e cafezais intermináveis do outro. A Casa Grande era uma construção imponente, mas havia algo nela que fazia os viajantes sentirem um arrepio inexplicável ao passar. Talvez fosse o silêncio pesado que pairava sobre o lugar, ou talvez fosse a forma como os escravizados da região faziam o sinal da cruz sempre que alguém mencionava aquele nome. Monteiro. Sebastião Monteiro não era um senhor de engenho comum. Alto, magro ao ponto de parecer esquelético, com olhos fundos que brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ele era conhecido por três coisas na região: sua crueldade extrema com os escravizados, seu isolamento social quase completo e um segredo que ninguém conseguia decifrar. Suas terras produziam café, mas não tanto quanto deveriam. Seus escravizados trabalhavam, mas eram poucos, magros demais, com olhares vazios que falavam de horrores que a boca não ousava pronunciar. Mas o verdadeiro mistério começava quando escravizados fugitivos desapareciam. O Vale do Paraíba, naquela época, era rota de fuga para muitos que buscavam liberdade. Alguns tentavam chegar aos quilombos das montanhas, outros buscavam os portos, sonhando embarcar clandestinamente para terras distantes. E muitos, exaustos, famintos, desesperados, cometiam o erro fatal de pedir abrigo temporário em fazendas isoladas, como a Sombra Verde. Eles entravam, mas nunca saíam. Durante anos, isso foi apenas rumor, suspeita sem prova. Afinal, escravizados fugitivos desapareciam o tempo todo, capturados por capitães do mato, mortos na mata, afogados em rios. Ninguém investigava muito, ninguém se importava muito. Até que, em 1847, algo aconteceu que começou a levantar perguntas que ninguém queria fazer. Um capitão do mato chamado Manuel Santos, homem experiente que ganhava a vida capturando fugitivos, começou a notar um padrão estranho. Ele rastreava escravizados até as proximidades da fazenda Sombra Verde, mas ali os rastros simplesmente desapareciam. Não havia sinais de captura, não havia sinais de que tivessem continuado a viagem. Era como se a terra os tivesse engolido. Em 6 meses, Manuel perdeu o rastro de 11 fugitivos diferentes, todos na mesma região. Intrigado e frustrado por perder as recompensas, Manuel começou a observar a fazenda Sombra Verde de longe, e foi então que ele notou algo bizarro. Apesar de ter poucos escravizados oficialmente registrados, apesar da produção medíocre de café, a família Monteiro parecia estranhamente bem alimentada, ou, pelo menos, não sofria as privações que se esperaria. Não apenas Sebastião, mas sua esposa, Dona Isabel Monteiro, e seus 3 filhos adultos, Vicente, Eduardo e Clara. Todos tinham aquela aparência rosada, mas com uma palidez sutil que contrastava violentamente com a magreza dos escravizados que ocasionalmente eram vistos trabalhando nos campos. Mas o que mais perturbou Manuel foi outra coisa. Durante suas vigílias noturnas, escondido na mata, ele ocasionalmente ouvia sons. Eram uivos distantes, como de um lobo ferido, misturados a gritos abafados que ecoavam da Casa Grande em noites de lua cheia.
e às vezes um cheiro inconfundível de carne queimada. Não de animais comuns, mas algo mais visceral, que lhe revirava o estômago. Você consegue imaginar o que passou pela cabeça de Manuel naquele momento? A possibilidade era tão horrível, tão absolutamente impensável, que ele a afastou imediatamente. Não, não podia ser. Mesmo numa sociedade brutal como aquela, mesmo num sistema que tratava seres humanos como propriedade, havia linhas que não se cruzavam. Havia limites. Mas a suspeita, uma vez plantada, não o deixava em paz. Manuel decidiu fazer algo arriscado. Ele se disfarçou como um tropeiro perdido e, numa tarde chuvosa, bateu à porta da fazenda Sombra Verde, pedindo abrigo. Queria ver com os próprios olhos o interior daquela casa. Queria confirmar que suas suspeitas eram apenas paranoia, nascida de noites solitárias na mata. Sebastião Monteiro o recebeu com hospitalidade fria. Ofereceu-lhe um quarto nos fundos da casa e avisou que o jantar seria servido em breve. Manuel, experiente em missões perigosas, manteve os sentidos alertas. Explorou discretamente os corredores enquanto a família se preparava para a refeição. E foi então que ele viu, no porão da casa grande, acessível por uma porta que deveria estar trancada, mas que alguém esquecera de fechar completamente, correntes. Muitas correntes, presas às paredes de pedra, manchadas de sangue e ferrugem. Havia também ganchos no teto, do tipo usado em açougues para pendurar carcaças. E num canto, meio escondido por um pano velho, um monte de ossos. Ossos longos demais para serem de animais comuns, ossos que contavam uma história que nenhuma boca humana deveria ter que contar. Manuel subiu correndo daquele porão do inferno, o coração batendo tão forte que ele teve certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Quando foi chamado para o jantar, ele se sentou à mesa da família Monteiro, com as mãos tremendo, tentando manter a compostura. Dona Isabel, uma mulher de cerca de 50 anos, com olhos claros e vazios, serviu-lhe um ensopado aromático. A carne estava macia, bem temperada, com ervas que ele não conseguia identificar. Sebastião o observava com aqueles olhos fundos e penetrantes. Como está o ensopado, senhor tropeiro? Perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Manuel forçou-se a comer algumas colheradas, cada uma descendo como chumbo em sua garganta. Delicioso, mentiu ele. Que tipo de carne é essa? Carne de caça, respondeu Sebastião simplesmente. Nós caçamos muito por aqui. As matas são generosas com quem sabe procurar. E então ele adicionou com um brilho estranho no olhar. Especialmente com aquelas que vêm até nós. Manuel entendeu naquele momento que sua vida estava em perigo. Ele inventou uma desculpa sobre precisar verificar seus cavalos no estábulo e nunca mais voltou. Fugiu naquela mesma noite, correndo pela mata escura como nunca correra antes. O gosto daquele ensopado ainda na boca, a náusea subindo pela garganta. Mas a quem ele poderia contar? Quem acreditaria numa acusação tão monstruosa? Um capitão do mato, homem de reputação duvidosa, que ganhava a vida caçando seres humanos, acusando uma família de senhores de engenho respeitáveis de algo além da compreensão? Ele seria desacreditado, ou pior, acusado de calúnia e preso. Então, Manuel fez a única coisa que podia fazer. Começou a espalhar rumores discretos para evitarem aquela região, marcar em seus mapas particulares a fazenda Sombra Verde com um símbolo que significava perigo de morte, e a procurar evidências mais concretas, algo que pudesse levar as autoridades sem se expor completamente. Mas a família Monteiro era cuidadosa, extremamente cuidadosa. Durante anos, eles continuaram seu hábito macabro, sempre escolhendo vítimas que ninguém procuraria. Escravizados fugitivos, viajantes solitários sem família, pessoas que já estavam fora dos registros oficiais da sociedade, pessoas que, na lógica cruel daquela época, eram consideradas menos que humanas por muitos. E aqui está a parte mais perturbadora desta história. Eles não faziam isso por prazer ou necessidade comum. A fazenda Sombra Verde, embora não fosse próspera, produzia comida suficiente. Eles tinham gado, porcos, galinhas, podiam comprar carne no mercado. Não, isso não era sobre sobrevivência. Era sobre algo muito mais doentio.
uma maldição que afligia o filho mais velho, Vicente. Tudo começou anos antes, em 1835, quando Vicente, então 24 anos, viajava pelas montanhas com um escravo chamado Joaquim, levando suprimentos para uma fazenda vizinha. A noite caiu rápido e uma lua cheia iluminava o caminho estreito pela mata. De repente, um rugido ecoou, seguido de um ataque feroz. Um gigantesco monstro, meio homem, meio lobo, com pelagem escura e presas reluzentes, surgiu das sombras. Ele feriu Vicente gravemente, rasgando sua carne com garras afiadas, deixando-o à beira da morte no chão lamacento. O monstro então arrastou Joaquim para a mata, devorando-o vivo enquanto os gritos ecoavam pela noite. A família Monteiro encontrou Vicente um dia depois, delirante e sangrando. Eles acharam que ele iria morrer. Os ferimentos eram profundos, infectados, e a febre o consumia. Por dias, ele agonizou na cama, murmurando sobre o lobo que anda como homem. Mas, milagrosamente, ele se recuperou. A febre cedeu, as cicatrizes se tornaram sobrenaturais, e Vicente voltou à vida, mas mudado. Seus olhos ganharam um brilho selvagem e uma fome insaciável o atormentava. A primeira transformação veio na lua cheia seguinte. Preso em seu quarto, Vicente gritou de dor enquanto seu corpo se contorcia. Ossos estalavam, a pele se rasgava e ele se tornou a fera, um lobisomem voraz, com garras e presas que ansiavam por carne. Naquela noite, ele quebrou as janelas e atacou o primeiro escravo que encontrou nos fundos do cafezal, um homem chamado Pedro, que trabalhava na lavoura. Vicente o matou e devorou partes dele, saciando uma fome que nada mais aplacou. Pela manhã, de volta à forma humana, ele chorou horrorizado, mas a família, aterrorizada, decidiu acobertá-lo. Eles tentaram tudo para controlar a maldição. Nas luas cheias seguintes, acorrentaram Vicente no porão, oferecendo animais, porcos, vacas e cães selvagens capturados na mata. Mas o lobisomem não se satisfazia. A carne animal o enfraquecia e, em forma humana, Vicente definhava, morrendo de inanição aos poucos, magro, pálido, implorando por algo que só a carne humana podia prover. Sebastião, enlouquecido pelo desespero de salvar o filho, tomou a decisão fatídica. Usariam escravizados fugitivos, aqueles que ninguém procuraria. Era uma caça necessária, justificava ele, citando lendas antigas e uma teologia distorcida que via a maldição como um teste divino. Com o tempo e com as pregações distorcidas de Sebastião, a família também começou a consumir a carne das vítimas, acreditando que possuía propriedades que as outras não tinham. Usando a maldição de Vicente como base, Sebastião pregava que era a vontade de Deus e não havia pecado porque suas vítimas não possuíam alma. Eduardo, o filho do meio, tornou-se o guardião do porão, reforçando as correntes e limpando os resquícios das noites sangrentas. Clara, a filha, era quem escolhia as vítimas. Ela tinha um instinto terrível para identificar fugitivos desesperados, atraindo-os com promessas de abrigo. Dona Isabel preparava remédios e ervas para drogar as vítimas e aprisioná-las no porão, e Sebastião coordenava tudo, pregando à família que estavam protegendo um filho amaldiçoado e que os escravizados, sem alma completa, eram o sacrifício necessário. Durante 23 anos, de 1839 a 1862, essa rotina continuou. Quantas pessoas morreram naquele porão, nunca saberemos ao certo. Manuel Santos estimava pelo menos 70, baseados nos fugitivos cujos rastros terminavam naquela região, mas podiam ser muito mais. Podiam ser centenas. A pergunta que você deve estar fazendo agora é: como isso finalmente terminou? Como uma operação tão monstruosa, sustentada por tanto tempo, finalmente veio à luz? A resposta está em um nome: Padre Bento Oliveira, um padre jesuíta recém-chegado à região em 1861.
Padre Bento era diferente de muitos religiosos da época. Ele acreditava genuinamente que escravizados tinham alma, que eram filhos de Deus tanto quanto qualquer senhor de engenho. Ele passava tempo nas senzalas ouvindo confissões, tentando trazer algum conforto espiritual àqueles que viviam sob o jugo da escravidão. E foi numa dessas visitas, numa fazenda a 3 léguas da Sombra Verde, que ele ouviu algo que gelou seu sangue. Uma escravizada idosa, acamada e próxima da morte, pediu para confessar. E entre lágrimas ela contou sobre seu filho. Ele havia fugido anos antes, em 1853. Semanas depois, ela descobrira que ele fora visto pedindo água na fazenda Sombra Verde. Nunca mais foi visto novamente. Mas o que aterrorizava aquela mulher não era apenas o desaparecimento. Era um pesadelo recorrente que ela tinha. Ela sonhava que visitava a fazenda Sombra Verde e via seu filho acorrentado no porão, sendo devorado por uma fera uivante sobre a lua cheia. E no sonho, a família Monteiro a convidava para jantar, servindo-lhe restos disfarçados. Padre Bento poderia ter descartado isso como delírios de uma mente perturbada pela febre e pelo luto, mas havia algo na forma como ela contava, um detalhamento específico sobre o porão, sobre as correntes, sobre os uivos, que o fez hesitar. Ele começou a investigar discretamente, conversou com outros escravizados, ouviu mais histórias de desaparecimentos e, eventualmente, seu caminho cruzou com o de Manuel Santos. Quando Manuel, agora um homem de 50 anos assombrado pelo que vira, finalmente encontrou alguém que pudesse acreditar nele, ele desabou. Contou tudo sobre o porão, sobre os ossos, sobre os sons nas noites de lua cheia que ainda assombravam seus pesadelos 20 anos depois. E juntos, o padre e o capitão do mato, 2 homens improváveis unidos por um propósito terrível, decidiram buscar justiça. Mas ainda precisavam de provas, evidências que convenceriam um ouvidor, um juiz imperial, a investigar uma família de senhores de engenho. E conseguir essas provas significava entrar novamente naquele lugar amaldiçoado. Foi numa noite de junho de 1862, próxima à lua cheia, que eles fizeram sua jogada. Padre Bento apresentou-se à fazenda Sombra Verde, alegando que estava perdido e precisava de abrigo. Sebastião, que nunca recusaria hospitalidade a um padre, afinal isso seria péssimo para sua fachada de bom cristão, recebeu-o com a frieza habitual. O que ele não sabia era que Manuel e mais 4 homens de confiança estavam escondidos na mata ao redor, esperando o sinal do padre caso precisasse de ajuda. Durante o jantar, Padre Bento fez perguntas aparentemente inocentes sobre a família, sobre a fazenda e sobre os escravizados. Dona Isabel serviu-lhe carne, como sempre fazia com hóspedes, e Padre Bento, com o estômago revirado, mas a determinação firme, comeu sem demonstrar suspeita. Mais tarde, naquela noite, quando a família dormia, Padre Bento fez o que Manuel fizera anos antes. Ele desceu ao porão, mas desta vez não apenas olhou, ele coletou evidências. Pegou alguns dos ossos menores que poderiam ser facilmente escondidos em suas vestes, rasgou um pedaço de pano manchado de sangue e, o mais importante, encontrou algo que Manuel não vira, um diário. Eduardo, o filho do meio, o guardião, mantinha registros meticulosos das vítimas, nomes quando o sabia, datas das luas cheias, até anotações sobre como a fera se saciava. Era um documento tão perturbador quanto incriminador. Páginas e páginas de evidência escrita da própria mão dos assassinos. Padre Bento roubou aquele diário e saiu da fazenda Sombra Verde antes do amanhecer, alegando que precisava celebrar uma missa matinal em outra paróquia. E foi direto ao ouvidor de Vassouras, um homem chamado Dr. João Ferreira, apresentando as evidências que havia coletado. O que se seguiu foi uma das investigações mais chocantes do Brasil imperial. O ouvidor, inicialmente cético, mas incapaz de ignorar as evidências, organizou uma busca oficial na fazenda Sombra Verde. O que eles encontraram superou os piores pesadelos.
O porão, as correntes, centenas de ossos enterrados num poço nos fundos da propriedade, e o diário de Eduardo, que detalhava com precisão o horripilante 23 anos de assassinatos e alimentação da fera. Mas a verdade da maldição, o lobisomem, foi encoberta. Ninguém acreditaria em tal absurdo, era loucura, folclore de camponeses. Em vez disso, as autoridades rotularam tudo como canibalismo, uma explicação racional para os horrores. A família Monteiro foi presa em 10 de julho de 1862, todos os 5, Sebastião, Isabel, Vicente, Eduardo e Clara. O julgamento que se seguiu foi um escândalo nacional. Jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e até da Bahia cobriram o caso com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Mas aqui está a parte que vai fazer você questionar tudo sobre justiça naquela época. Inicialmente, os advogados da família Monteiro argumentaram que, como as vítimas eram escravizados fugitivos, propriedade de outras pessoas, o crime era primariamente de roubo e destruição de propriedade alheia, não assassinato. Eles argumentaram que não havia lei específica contra canibalismo no Código Penal brasileiro da época, portanto, tecnicamente, o pior crime que podiam ser acusados era ocultação de cadáver e destruição de propriedade alheia. Você consegue acreditar nisso? Mesmo diante de evidências de dezenas, talvez centenas de assassinatos, o sistema legal inicialmente lutava para classificar aquelas vítimas como verdadeiramente humanas aos olhos da lei. Foi o ouvidor João Ferreira, para seu crédito, que lutou ferozmente contra essa interpretação. Ele argumentou que os fugitivos, embora escravizados, ainda eram súditos do império, ainda estavam sob proteção das leis contra assassinato. Ele citou precedentes, apelou a princípios morais superiores e, eventualmente, conseguiu que a acusação fosse classificada como homicídio múltiplo qualificado, disfarçando a maldição sob o véu do canibalismo para evitar pânico ou descrença pública. O julgamento durou 4 meses. Durante esse tempo, testemunhas desfilaram contando histórias de desaparecimentos. Manuel Santos finalmente pôde contar sua história publicamente, validado por evidências físicas. Escravizados que trabalhavam na fazenda Sombra Verde e que haviam sido forçados ao silêncio sob ameaça de morte, finalmente puderam falar sobre os horrores que testemunharam. Um deles, um homem chamado Tomás, contou como foi forçado a ajudar a enterrar ossos, como ouvira os uivos e gritos do porão nas luas cheias, como viverá com medo constante de que, se desobedecesse ou falasse demais, ele seria o próximo. Ele descreveu uma noite em que Clara trouxera uma jovem fugitiva que pedia ajuda, como a moça fora alimentada e oferecida abrigo, e como na manhã seguinte ela havia desaparecido, apenas para que ele visse suas roupas rasgadas, sendo queimadas na fornalha. Dona Isabel permaneceu em silêncio durante todo o julgamento. Seu rosto era uma máscara de tranquilidade perturbadora. Vicente chorou, alegou que a maldição o controlava, que não tinha escolha. Eduardo mostrou-se desafiador, alegando que não fizera nada que os outros senhores de engenho não fizessem, apenas de forma diferente. Todos nós nos alimentamos do trabalho escravo, ele disse numa declaração que chocou a corte. Eu apenas fui mais direto para salvar um irmão. Sebastião Monteiro, o patriarca, foi o único que tentou justificar teologicamente suas ações até o fim. Ele citou passagens bíblicas, argumentou que estava cumprindo uma forma superior de justiça divina, sem mencionar a maldição explicitamente para não ser taxado de louco. O veredito final veio em novembro de 1862. Todos os 5 membros da família foram condenados por canibalismo, encobrindo a verdade que ninguém acreditaria: a existência de um lobisomem. Sebastião e Eduardo foram sentenciados à morte por enforcamento. Vicente, considerado o centro da loucura, também foi enforcado, apesar de súplicas por misericórdia. Dona Isabel e Clara, por serem mulheres e à época haver certa relutância em executar mulheres mesmo por crimes hediondos, receberam prisão perpétua. As execuções de Sebastião, Eduardo e Vicente aconteceram em janeiro de 1863 na Praça Pública de Vassouras.
Milhares de pessoas compareceram. Alguns buscavam justiça, outros apenas o espetáculo mórbido. Escravizados foram forçados por seus senhores a assistir, como aviso do que acontecia com aqueles que fugiam e com aqueles que os abrigavam. Mas o aviso real, a verdadeira mensagem daquelas execuções, foi convenientemente ignorada pela elite, que um sistema que desumaniza pessoas a ponto de tratá-las como propriedade cria as condições para atrocidades inimagináveis e para segredos que desafiam a razão. A fazenda Sombra Verde foi confiscada pelo Império. Por anos ficou abandonada. Ninguém queria comprar terras manchadas por tanta maldade. Eventualmente, foi demolida. Hoje, nem ruínas restam. A mata tomou conta de tudo, como se a natureza quisesse apagar da face da terra qualquer lembrança daquele lugar amaldiçoado. Padre Bento Oliveira continuou seu trabalho pastoral por mais 20 anos. Ele se tornou um abolicionista fervoroso, usando a história da família Monteiro como exemplo extremo do que acontecia quando a escravidão desumanizava tanto opressores quanto oprimidos. Ele ajudou centenas de escravizados a conseguirem alforria, criou escolas clandestinas e dedicou o resto de sua vida a tentar reparar um pouco do mal que testemunhara. Manuel Santos, o capitão do mato que iniciou a investigação, abandonou sua profissão após o julgamento. Ele não conseguia mais caçar fugitivos depois de ter visto o que podia acontecer quando eles caíam nas mãos erradas. Tornou-se guia de montanha, ajudando viajantes legítimos a atravessar as serras com segurança. Dizem que ele nunca mais conseguiu dormir em noites de lua cheia. O trauma daqueles uivos o perseguindo até a morte. Quanto às vítimas, quantos nomes perdidos, quantas histórias silenciadas, quantos sonhos de liberdade terminados naquele porão macabro, nunca saberemos. O diário listava 68 nomes ou descrições, mas havia muitas entradas sem identificação, apenas fugitivo, tropeiro, viajante, pessoas que desapareceram da história sem deixar rastro, exceto como números numa lista de horror.